Diz assim, 1 João, capítulo de número 1, verso 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Pai bendito, obrigado por termos a Tua palavra, e pedimos que, sob a direção do Teu Espírito, o Senhor fale no particular do nosso coração, para a glória do Senhor mesmo e para a salvação e edificação do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Lembro de uma história que dizia de um homem em cima de um muro. E de um lado do muro, haviam algumas pessoas da igreja que insistiam para que ele viesse para o lado de Jesus. Desça daí, venha para o lado de Jesus, insistiam os irmãos. Do outro lado do muro estava o diabo e os seus anjos, aparentemente indiferentes, não diziam nada. E aquele silêncio, aparente indiferença, incomodou tanto aquele homem que estava em cima do muro, que ele voltou-se para o diabo e perguntou-lhe: escuta, o pessoal lá da igreja não sai do meu pé, me liga, telefona, manda e-mail, quer que eu vá para o lado deles de qualquer forma, e você fica aí, indiferente, você não me quer não? Ao que o diabo teria respondido ao homem: é que o muro é meu. Ficar em cima do muro é ficar comigo. Eu sei que essa é uma história com E, não com H, ou seja, uma história fictícia, mas que ilustra uma verdade bíblica, que na vida, de acordo com a revelação de Deus, não existe uma coluna do meio, não existe uma terceira via, não existe um caminho entre três caminhos, ou seja, não existe um atalho. A Bíblia afirma que apenas existem dois caminhos: o caminho da vida, que é o caminho de Deus, ou o caminho da morte, que é o caminho do mundo, o caminho da alienação de Deus. E o João apóstolo, ele vai ilustrar essa verdade para ensinar aos seus leitores, construindo um tipo assim de dualismo. É como se nessa carta ele construísse assim duas colunas. E numa coluna está a luz. Na outra coluna está as trevas. Em uma coluna está a verdade. Na outra coluna está a mentira. Numa coluna está o amor. E na outra coluna está
o ódio, ou se você preferir, a indiferença. E não é possível estar com 50% de verdade e 50% de mentira. Não estar 50% na mentira é estar na coluna da mentira e, portanto, estar totalmente na mentira. Estar com 99,9% de verdade e 1% na mentira, mentira. E aí, a partir daí, é igual assim num jogo de futebol. Para ser gol, a bola, se passar metade da linha do gol, mas metade da bola ficar para fora da linha, não é gol. Se a bola passar mais da metade, mas ainda ficar um pouquinho fora do gol, não é gol. Então o que o João vai dizer é o seguinte: para estar na coluna da verdade, do amor e da luz, não basta passar um pouquinho, nem metade, nem muito, e ficar com um pé lá do outro lado. Para estar aqui tem que passar tudo. É um caminho radical. E aí ele vai nos explicar algumas coisas a partir disso em relação à vida cristã. A vida com Deus, que implica em relacionamento com Ele e, como dissemos aqui no meio do culto, com o irmão. A primeira coisa que o João vai nos dizer é o seguinte: se você está nesse caminho, ou pretende estar nesse caminho, que é o caminho de Deus, que não existe 50%, 60%, 80%, nem 90%, é só 100%, porque Deus é luz, verso 5, e nele não há treva alguma. Então saiba, em primeiro lugar, esse caminho com Deus, nessa peregrinação na terra, é um caminho que exige coerência. Coerência. Não dá para você falar que é uma coisa e fazer outra. Porque o que vai valer não é o que você fala. Diante de Deus, o que vai valer é o que você faz. Então eu lembro, por exemplo, de uma vez que um rapaz estava conversando comigo, abrindo o seu coração, e ele revelou para mim a vida de perversidade que ele estava envolvido junto com a sua companheira. O engraçado é que, mesmo naquela vida reconhecidamente iníqua, perversa mesmo, ele dizia que, ainda assim, a sua companheira jurava de pé junto que ela era de Deus. Ela era de Deus. Na visão dela, mesmo estando naquela vida, ela era de Deus. E aí a gente vai entender porque o João diz assim, que uma das coisas que as trevas faz com a pessoa é cegá-la. As trevas cegam de tal forma uma pessoa que ela já não consegue enxergar a realidade a respeito dela mesma. Então ela está aqui nessa coluna da mentira, está aqui nessa coluna do ódio, está aqui nessa coluna das trevas, mas está afirmando categoricamente: não, mas eu sou de Deus. Deus conhece o meu coração. Aí o João vai definir isso, não com essa palavra bonita que eu encontrei para colocar aqui no sermão, incoerência, mas ele vai chamar isso de mentira. De vida mentirosa. Vida que é uma farsa. Ele diz assim no verso 6, não sou eu que estou dizendo. Se dissermos que temos comunhão com Ele, ou seja, aqui na coluna da verdade, do amor, da luz, a coluna de Deus, e andarmos nas trevas, mentimos. Estamos mentindo. Ainda que estejamos acreditando nessa mentira,
que para nós é verdade, mas debaixo da luz santa, purificadora e reveladora de Deus, é uma mentira. Não estamos na verdade. E porque não estamos na verdade, qual é a coluna da verdade mesmo? Coluna da verdade, coluna do amor, coluna da luz e, portanto, de Deus. Se não estamos aqui na verdade, estamos na mentira, não podemos dizer que estamos com Deus. É um engano não só para o outro, mas para conosco mesmo. Então, o que define diante de Deus quem a gente é, não é o que a gente fala a respeito de nós mesmos, mas o que nos define diante de Deus é aquilo que a gente faz. Lá em Apocalipse, por exemplo, vai dizer que no último dia vão ser abertos os livros e cada um vai ser julgado segundo as suas obras. E não porque somos salvos pelas obras, mas porque as obras mostram, revelam e provam quem cada um de fato é. Quem de fato creu em Cristo, recebeu o seu Espírito, portanto, passou a ter uma vida transformada, e quem apenas se convenceu de Cristo e achou que poderia viver uma vida na mentira, nas trevas, no desamor e ainda dizer que é de Deus. Quem não aceitou o desafio da conversão radical, quem não ouviu de Jesus, quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não, mas eu não quero fazer isso, mas já que quero estar com o Senhor, então eu deixo isso, ainda que eu perca, para que eu esteja contigo, porque eu quero estar nessa coluna da verdade, da luz, do amor, ou seja, com o Senhor. Então um cacto, ele pode jurar de pé junto que ele é uma macieira. Mas onde ele vive o deserto, e os espinhos que ele dá, provam que ele é o quê? Uma laranjeira, uma macieira, uma pitangueira. Não, se ele está dando espinho, ele é um espinheiro bravo. Ele é um cacto. Sua vida é no deserto. Então, quando Deus te diz, faça o bem, não é para você ser salvo, mas porque você já foi salvo. Viva de acordo com aquilo que você já recebeu. Quando a Bíblia diz, perdoe o seu irmão, reconcilie-se com ele, não é para você se tornar filho de Deus, que mesmo na cruz diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi lá e abraçou o Pedro, restaurou o João, o Tiago, seus discípulos todos. E que teria inclusive perdoado o Judas se tivesse ele arrependido-se. Mas é porque você já é. Você já tem esse espírito perdoador. A palavra de Deus diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Então, Deus, diante dessa nova realidade espiritual que acompanha a tua vida, Ele diz, seja, faça o que você já é, o que é condizente com a sua nova vida. Com aquilo que eu já te fiz por você lá na cruz, de acordo com o Espírito que já foi derramado sobre o teu coração, sobre a tua existência, viva de acordo com aquilo que você já recebeu. Então a vida cristã, em primeiro lugar, é uma vida, um caminho que exige coerência. Eu sou não aquilo que eu digo que sou. Eu sou o que eu faço. E faço porque sou. Se eu fosse outra coisa, faria outra coisa. Mas estas obras que estão aí, algumas que são conhecidas dos outros, e outras que só eu conheço, mostra quem eu sou. Lembra o que disse Jesus? Eu lembro agora.
Uma senhora foi para um pastor e disse assim: pastor, olha, eu estou pensando em fazer isso. Aí o pastor fez assim uma pergunta para ela: mas minha senhora, faz um favor para mim, se defina. Como assim, pastor? Não, defina, como que a senhora se vê? E ela disse: ah, pastor, eu me vejo como uma serva de Deus. E aí o pastor respondeu: bom, se a irmã é uma serva de Deus, a irmã acha que isso que a irmã pensa em fazer condiz com a descrição que a senhora faz a respeito de si mesma. Porque, como disse Jesus, a árvore se conhece pelos frutos. Segundo, o João vai nos dizer, a partir dessas duas colunas, lembra da primeira coluna? Coluna de Deus é a coluna da verdade, do amor e luz. E a outra coluna, que não tem nada com Deus, porque Deus é 100% luz, é a coluna da mentira, do ódio ou da indiferença e das trevas. E não dá para ficar nas duas. Então ele vai dizer, em segundo lugar, que a vida cristã exige decisões. Decisões às vezes doídas, decisões às vezes em que a gente perde dinheiro, perde oportunidades, perde emprego, perde às vezes relacionamentos, porque às vezes a vida nos coloca diante de uma bifurcação que a gente tem que escolher ou isso ou Cristo. Se eu escolher isso, eu fico sem Cristo, então permaneço com Cristo e perco isso. Não posso negar os meus valores. Então muitas vezes você é colocado diante de decisões em todo lugar, em qualquer momento. Por exemplo, tempos atrás eu estava no tram, aí tinha uma senhora do meu lado. De repente ela fez sinal que queria sair. Eu me virei para dar passagem, e ela não saiu, porque pelo pouco que eu entendi, ela queria que eu me levantasse. Aí eu me levantei e ela saiu assim me xingando. O bom é que eu não entendi do que eu estava sendo xingado. E também, mesmo que eu quisesse xingá-la, eu não ia poder. Tem um lado bom de não saber a língua. Mas se eu soubesse a língua, ia se abrir diante de mim, de repente, as duas colunas. E eu ia ter que tomar a decisão, e aí respondo de acordo com o vocabulário do amor ou do ódio, da luz ou das trevas. Você que está na escola, chega um dia o professor com o seu trabalho e te pergunta: meu filho, você fez mesmo esse trabalho ou baixou da internet? De novo as duas colunas. E você vai ter que acessar. Vai responder de acordo com a coluna da verdade ou vai responder de acordo com a coluna da mentira? Você está caminhando, está orando, está inclusive com um CD evangélico tocando, mas daqui a pouco vem assim, sem mais nem menos, o canto da sereia. E aí, a sereia é bonita. E sereia feia? E aí você tem que, de novo, diante da decisão de ou tapar os ouvidos e seguir em frente no caminho da luz, no caminho da verdade, no caminho do amor, ou se deixar encantar pelo canto da sereia e ser mergulhado no mar das trevas. Aí chega em casa onde você estava. Das trevas, já vai para a mentira.
E da mentira para o ódio. Por que está me fazendo essa pergunta? Então, quando você opta para vir para cá, a coisa vai se aprofundando. As trevas vão cegando, 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 a tal ponto que o sujeito vive lá, mas continua dizendo, mas eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Então, o João vai chamar a decisão e dizer, olha, e dependendo da decisão que você toma, tem consequências boas ou consequências ruins, para você não apenas, mas também para os outros. Porque ele diz assim, olha, versículo 7, mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, ele não está nas trevas, temos comunhão uns com os outros. E eu acho interessante que o João, no verso 6, ele disse assim, que se andarmos nas trevas, não temos comunhão com Deus. Se andarmos nas trevas, não temos comunhão com Deus. O que era de se esperar é que no versículo 7 ele dissesse assim, se andarmos na luz, vamos ter comunhão com quem? Com Deus. Mas ele não disse andarmos na luz, vamos ter comunhão com Deus. Embora saibamos que isso vai acontecer. Porque Deus é a luz. Mas ele vai dizer no verso 7 que, diante da decisão entre luz e trevas, se andarmos então na luz, vamos ter comunhão com quem? Uns com os outros. Porque aquilo que eu decido em relação a Deus interfere no meu relacionamento com os outros. Se eu estou em paz com Deus, eu vou estar em paz comigo. E vai ficar mais fácil eu estar em paz com você. Até porque eu vou ver menos erro em você e vou ver mais em mim. Porque eu estou na luz e eu estou olhando aqui para a minha roupa, ó. Então eu vou me ocupar mais comigo. Agora, quando eu vou para as trevas, eu não vejo mais nada de mim. Fico de mal de Deus. Ainda que não reconheça, o meu relacionamento com Deus fica prejudicado. Eu não fico bem porque não estou de bem com Deus, ainda que negue, ainda que diga que não, que comigo e Deus está tudo bem, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo orando. E eu não estando bem comigo porque não estou de bem com Deus, ainda que negue, fica muito difícil ficar de bem com você. Muito difícil. Eu não estou bem comigo. Como eu vou ficar de bem com você? Então, o relacionamento com Deus influi no relacionamento com os outros, mais especificamente com os irmãos. E o meu relacionamento com os irmãos interfere no meu relacionamento com Deus. Tanto que o João vai dizer no capítulo 2, no versículo 11... 9, aquele que diz estar na luz, mas odeia o irmão, está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o irmão está nas trevas. Por ela anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. É muito sério isso, muito sério. Muito sério. Com Deus não se brinca. Há só dois caminhos, eu tenho que decidir o tempo todo. Vou continuar na luz. Vou continuar no amor. Vou continuar na verdade. Ainda que me doa. Ainda que minha vontade era outra, mas estou diante dessa realidade. Não dá para estar aqui na mentira e falar que estou na verdade. Estar aqui no ódio e dizer que estou no amor. Está aqui nas trevas, em comunhão, comendo da mesa dos demônios e dizer que estou na mesa de Jesus. Não dá. Não dá para comer das duas mesas.
Para eu ir comer da mesa das trevas, eu preciso, eu que estou aqui, na mesa de Jesus, olhar para Jesus e dizer: com licença, Senhor. Guarde meu lugar. Daqui a pouco eu volto. Mas ir para outra mesa e tomar lugar. Então, sabe qual é o problema de muita gente? São dois. O primeiro é achar que as decisões que ele toma na vida, os erros, na nossa linguagem bíblica, o pecado, só traz problema para ele. Já ouviu alguém dizer assim? Não, os meus pecados eu reconheço, mas só faz mal para mim, para mais ninguém. Mentira. A mulher que fuma na gravidez, vai fazer mal só para ela? O filho que resolve se enveredar pelo caminho das drogas, vai fazer mal só para ele? O irmão que começa a acalentar ódio no coração, mas só sou eu, vai fazer mal só para ele? Não, lá em Hebreus, capítulo de número 12, verso 15, diz assim: que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e se espalhe, criando consternações para muitos. Então, pecado, qualquer pecado, qualquer um, é como assim uma pedra lançada num lago, é pontual, é ali, mas os seus efeitos vão se espalhando. O pecado de Adão fez mal só para ele? Só para ele. Mas só foi uma fruta, gente. O pecado é um câncer, ele se alastra e vai matando, vai matando, vai matando. Porque o salário do pecado você sabe qual é. Agora, o segundo erro é achar que eu posso virar aqui para o Senhor Jesus: com licença, Senhor, tem algo ali naquela mesa que me interessa. Sair, experimentar e achar que Jesus tem que pagar a conta. Achar que Jesus tem que livrar do mal depois. Achar que Jesus tem que segurar a casa para ela não cair. E aí a casa cai e a pessoa ainda fica revoltada com Deus. E alguns vão dizer assim: mas Senhor, a tua palavra não diz que ainda que eu for infiel, o Senhor permanece fiel? Sua palavra não diz isso? Diz. Mas quando eu digo ainda que você se torne infiel, Deus continua fiel? Continua fiel para quem? A quem? A Ele mesmo. A Ele mesmo. O que Ele está dizendo é assim: meu filho, você é bem-vindo aqui na luz, você é bem-vindo aqui na verdade, você é bem-vindo aqui no amor, você é bem-vindo à comunhão comigo. Vamos andar juntos, e aqui você andará na luz, andará na verdade, andará no caminho do amor, andará comigo, você vai estar comigo. Mas se você decidir pedir a herança e ir lá para a coluna das trevas, da mentira, do ódio, a porta está aberta, eu não vou te segurar. Mas você vai sozinho. Porque eu não posso negar a mim mesmo. Não é que eu tenho luz, e aí eu vou deixar a luz aqui e vou lá com você. Não, eu sou a luz. Não é que eu tenho uma verdade que eu posso abrir mão, abrir uma exceção para você e te livrar. Não, eu sou a verdade. Não é que eu tenha amor. Eu sou amor. Aí você talvez pergunte: então onde que está a graça de Deus? A graça de Deus não está em você ir lá para outra esfera, para outra dimensão, para outra mesa, e Deus olhar e dizer: não, está tudo bem, já que é o que você quer. A graça de Deus é quando você estiver ali e te mostrarem a conta,
e você não ter como pagar, e for colocado lá na masmorra da angústia, da depressão, das trevas, do poço, e aí você cai em si e fala, pequei contra o Senhor, e olhar para cima, e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. A graça de Deus está em Ele, mesmo você ali, estender a mão, e oferecer perdão e salvação, oferecer resgate. A mão do Senhor não vai estar encolhida, vai se estender, mas não para te deixar ali, ser conivente com a mentira, ser conivente com o ódio, ser conivente com as trevas. Não, para te tirar dali. Te tirar dali. Por isso que o Senhor Jesus, como diz aqui no verso de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tinha uma música do Grupo Prisma, Brasil, que eu gostava muito. E se Deus quiser, um dia vamos cantar aqui. Que é uma música intitulada Ser Feliz. E diz o seguinte, lá na prisão, um ruído surge. Tu já o ouviste outra vez, mas agora a tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura e te abraça e diz com amor, ser feliz. Essa é a graça. Essa é a graça. Você se arrependeu? Olhou para Deus? Pediu perdão? Tem graça para você. Porque embora existam as duas colunas, elas não são iguais. João disse que as trevas já estão passando. Não são as trevas que vencem a luz, mas a luz vence as trevas. O amor vence o ódio. E a verdade vence a mentira. E Jesus é vencedor sobre o diabo, sobre a morte e sobre o pecado. Então você vai sair para a vida daqui a pouco. Vai para o serviço, vai para a escola, vai para os relacionamentos. E junto o desafio de você tomar a decisão a cada momento de viver em coerência com a fé que você professa. E se manter no amor, se manter na verdade, se manter na luz. Agora, se por acaso vacilar, porque não há quem não vacile, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Quando vacilar, agora, olha, sabe qual é a diferença entre o cristão e o não cristão? Não é que o cristão não peca, mas é que o cristão não vive no pecado. Se vacilar, o caminho, ouça bem, não é o da autojustificação. Ah, todo mundo faz. Não é também da autocondenação. Ah, eu não presto mesmo. Porque quando você se autojustifica, você se coloca no lugar do advogado. Mas o advogado não é você, o advogado é Cristo. Quando você se autocondena, você se coloca no lugar do juiz, mas o juiz não é você. O juiz é Deus. Então não é se auto-justificar, dar desculpas, e também não é se autocondenar, comiseração. Qual é o caminho? Arrependimento, porque quando você se arrepende, você não assume o lugar nem do advogado, nem do juiz. Mas você assume o lugar do réu confesso. E réu confesso no tribunal divino não é condenado. Réu confesso no tribunal divino, que clama a misericórdia do juiz pelos méritos de Cristo, é agraciado e salvo. Agraciado e salvo. Porque Deus não se agrada com a morte de ninguém.
nem com a morte do ímpio. O nosso Deus é o Deus da salvação. É o Deus da graça. É o Deus da libertação. É o Deus santo, santo, santo. É o Deus que enviou Jesus na plenitude dos tempos, que nos salvou, que nos enviou o seu Espírito e há de nos buscar. Para a glória dele mesmo. Para a glória dele mesmo. Então, vacilou. Jesus, eu peço perdão. Me leva de novo para a verdade. Me leva de novo para a luz. Me leva de novo para o amor. Pois como o próprio João termina, ele diz: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Que assim seja. Que a graça de Deus nos abençoe. E que nos propicie o poder de uma vida coerente com a verdade, com o amor e com a luz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.